Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente cria um exercício na plataforma do Moodle. Hoje eu vou criar o exercício 3 do livro 1. Você vem aqui, primeiro, tem que estar no modo edição, tem que estar ativado. Depois eu venho na minha lição, adicionar uma nova atividade ou recurso. Venho aqui em questionário, adiciono. Essa primeira janela que abre é a configuração geral do plugin do exercício. Então, aqui o nome eu vou colocar o título, então é um exercício. Aqui na descrição, se eu quiser escrever alguma orientação para os alunos, ou até mesmo para o professor, referente a esse exercício específico, eu posso, mas eu não vejo necessidade. Então, se eu for escrever alguma orientação referente a esse exercício para os meus alunos, eu posso marcar aqui exibir, que vai aparecer na lição. Outra coisa importante, o exercício tem que ter uma data. Como esse exercício é utilizado por dois grupos, duas turmas ao mesmo tempo, então a data é mais flexível. Então, eu coloco com mais ou menos 2 semanas. Depois eu vou habilitar aqui. Mas o correto é você habilitar, colocar a data do exercício. Então, tá valendo a partir de hoje até, vamos por hoje a partir de agora das 11 horas. E vai encerrar, por exemplo, deixa eu ver aqui uma data. Vai encerrar no sábado, dia 12, porque é o prazo para a segunda turma no domingo terminar. Então, vai encerrar dia 12 às 14 horas, que é o prazo que a gente dá para todos. Então, aqui eu já habilitei a duração do questionário. A nota, a gente coloca para o padrão 7. Então, a nota de aprovação, o aluno tem que tirar no mínimo 7 para ser aprovado nesse exercício. O layout da questão. Tem como ficar cada pergunta numa página, aí você configura quantas perguntas. Eu gosto todas as questões em uma só página, que vai ficar corrido. E depois eu venho aqui em configurar, conclusão de atividade no curso. Então, como a gente já habilitou, a conclusão vai ser dia 12, às 14 horas. E eu venho aqui mostrar a atividade quando concluída, quando as condições forem satisfeitas. Quais condições são essas? O estudante deve receber uma nota. Então, eu desmarco aqui. Então, quando o professor corrigir o exercício, vai aparecer o quadradinho marcado se ele alcançar o 7, tá bom? No mínimo 7. Aí, eu venho aqui salvar e voltar ao curso. Quando eu volto ao curso, já está aqui criado o meu exercício. Tá vendo? Então, eu clico em cima dele. Ok? E venho aqui nesse botão, tá vendo? Ainda não foi inserida nenhuma pergunta. Eu venho aqui em editar questionário. E vai aparecer essa nova tela para mim. Então, eu venho aqui em adicionar uma nova questão. E vai aparecer essa esteira para me escolher o tipo de questão que eu vou colocar. Então, olhando aqui no livro, a primeira questão, ela é aberta, ela é discursiva. Então, vai ser essa aqui, essa folha, dissertação. Esse campo aqui vai deixar um espaço maior, como se fosse uma folha de caderno para o aluno responder. Tá? Então, eu venho aqui, selecionei o que eu quero, vou adicionar, coloco o título da questão, aqui no meu caso é a questão 1, e aqui o texto da questão, que seria o cabeçalho da minha pergunta.
tá? Então, aí eu vou escrever. Coloquei aqui o cabeçalho. Isso aqui é o feedback. Se eu quero dar algum feedback para o aluno, aí eu preciso configurar aqui. Eu não uso em questões dissertativas esse feedback. Aqui você pode configurar o tamanho, quantas linhas que o aluno vai ter, se ele pode subir anexo ou não. Quando a pergunta é discursiva aberta, sim, eu só coloco o número, a pergunta e desço e salvo mudanças. Eu não configuro mais nada, não há necessidade. Quando salva a mudança, ela adiciona aqui na minha página, tá? Aí eu venho novamente no botãozinho adicionar, uma nova questão, e vou para a segunda questão. Na segunda, eu vejo que a pergunta tem como eu colocar ela de múltipla escolha. Então, eu venho aqui em múltipla escolha, adicionar. Mesma coisa, essa aqui é a segunda questão. 2. Ai, que susto, não, pau, parece que era um bicho. Essa é a questão 2. Aí, você vai colocar aqui no texto da questão o enunciado. Após eu escrever o enunciado, nas questões de múltipla escolha, precisa prestar atenção aqui, ó. Passou o feedback, a gente não vai colocar nada também. Precisa prestar atenção aqui, ó. Uma ou múltiplas respostas. No caso, aqui eu vou ter múltiplas respostas, são 2 respostas, então tem que configurar múltiplas respostas. E eu deixo marcado misturar as questões para ele embaralhar, tá? Número de escolhas, pode colocar A, B, C, maiúsculo, minúsculo, 1, 2, 3, números romanos e tal. Então, eu deixo o ABC normal. Nas respostas, aqui a gente já vai programar tanto a opção quanto a resposta correta. Então, como é que funciona? Aqui vai te dar as opções das múltiplas escolhas. Aqui, inicialmente, dão 5 opções. Eu vou ver se eu uso 5 a 5, tá? Então, a minha resposta correta vai ser: os anjos estavam louvando, e os anjos estavam dançando. Aqui são 2 perguntas. Então, a múltipla escolha, ela trabalha com porcentagem. Então, por exemplo, é 100%. A minha resposta, eu tenho que completar 100%. Então, para dar 100%, eu preciso marcar 2 vezes. Então, tem 50%. 50, 50. 50%. Aqui, se eu marcar a porcentagem, por exemplo, se a questão, se eu tiver, para a resposta sair certa, fosse 4 opções corretas. Então, eu teria que colocar 25%, 25% e 25%, tá? Então, teria que dividir 100 por 4. Mas, o correto é só 2 aqui, então é 50%. As outras questões eu vou colocar as outras respostas para confundi-los, né? Então, o que os anjos estavam fazendo enquanto Deus se dedicava à criação? Vou colocar, eles estavam orando. Aí eu não coloco nenhum,
ok? Aí aqui embaixo eu coloco, eles estavam lutando, não, estavam em batalha. Em batalha. E aqui no último eu vou colocar, estava dormindo. E nessas que estão erradas, eu não vou colocar nada, nenhuma porcentagem, porque elas estão erradas. Então, o computador já vai saber que elas estão erradas. Então, eles vão ganhar, por exemplo, se essa questão vai valer 1 ponto, só vão ganhar 1 ponto se selecionar dançando e louvando. Se selecionar só um dos dois, vai ganhar metade do ponto, tá? Então, eu venho aqui salvar mudanças. E a questão já está salva aqui. Vamos visualizar para ver como é que fica. Você vem aqui na lupa e vai abrir uma janela de visualização. A questão vai aparecer para o aluno assim, tá vendo? Dormindo, orando, dançando, louvando, estava em batalha. Só que cada vez muda em baralha a mais. Então, aqui dá para você conferir. E tá. Aqui já tá colocando que vale 1 ponto, mas isso no final do exercício a gente configura, tá? Eu fechei a janela. Então, aqui eu já tenho 2 questões. Então, aí eu vou fazendo as questões de acordo com o exercício, tá? Venho aqui, adiciono uma nova questão e vou, igual a próxima dissertativa, a mesma coisa. Questão 3. Cabeçalho da questão. Aí eu venho aqui e salvo mudanças. Se eu quiser visualizar, eu venho na lupinha. Vai aparecer assim: devido à natureza santa de Jesus, como você deve se aproximar dele. E aqui eles vão responder. Então, para configurar os exercícios, são dessa forma. É dessa forma que você configura.